Sabe quando acontece de você encostar em uma chapa quente durante aquele churrasco e rapidamente você tira sua mão? Você às vezes nem chega a sentir o calor, mas seu corpo já percebeu que você iria se queimar e rapidamente acionou um mecanismo reflexo para te proteger. Você pode agradecer a sua medula espinhal por isso. Uma estrutura responsável por transmitir sinais da periferia para o sistema nervoso central, e vice-versa, mantendo as informações do meio interno e do meio externo conectadas. Hoje, vamos falar um pouco sobre a medula espinhal, uma estrutura do sistema nervoso central que realiza inúmeras funções do seu organismo. Os tópicos da aula serão divididos em introdução, estudo da medula espinhal in situ, ou seja, exatamente onde ela está no corpo e suas relações com estruturas adjacentes, alguns aspectos anatômicos importantes, a vista transversal da medula espinhal, sua vascularização e finalizaremos com aplicações clínicas. Apenas para fins didáticos, essa aula terá uma segunda parte, na qual serão abordadas as vias e conexões da medula espinhal, para a aula não ficar muito longa. Iniciando então com a introdução, temos que saber que a medula espinhal é uma continuação do sistema nervoso central, fazendo, portanto, parte dessa subdivisão do sistema nervoso. E a sua principal função é a de transmissão de informações advindas da periferia ou do córtex, integrando essas informações e podendo realizar respostas, como por exemplo as respostas motoras, no caso de um reflexo. Falando então da medula espinhal in situ, aqui nessa figura temos uma vista posterior da estrutura da medula espinhal, a qual se inicia nessa região aqui da figura, no forame magno do crânio, e vai até a região mais inferior, o cone medular. A medula se estende por toda essa região e possui um formato cilíndrico, mas não de um cilindro perfeito, pois possui sulcos, fissuras e dilatações, aspectos que serão abordados mais adiante. Da medula saem radículas, essas estruturas indicadas aqui na figura, que são responsáveis por se juntar e formar as raízes dos nervos periféricos. Na região final do canal medular, há a presença de um aglomerado de raízes nervosas denominado cauda equina, que não é a medula espinhal propriamente dita, visto que o crescimento da medula e do canal vertebral diferem durante a fase embrionária. Esse aspecto anatômico é abordado na aula de desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. Se você quiser ver essa aula, ela está na descrição. Nessa outra figura, podemos ver a mesma vista posterior da medula espinhal. Aqui podemos ver a região inicial da medula, no nível do forame magno, o cone medular, onde a medula se encerra, e a cauda equina. Também é possível observar as meninges, como a aracnoide, a qual é revestida pela dura mater, e a pia mater, formando o ligamento denticulado nessa região. Nessa figura com um maior aumento, a gente pode ver melhor os detalhes da medula e os ligamentos denticulados que estão sendo marcados agora. Perceba que, como eu comentei anteriormente, a medula não é um cilindro perfeito e possui intumescências, que são regiões de maior concentrações de raízes nervosas por causa dos plexos braquial e lombo sacral. Uma outra estrutura que é possível ser vista nessa imagem é o tronco simpático, um feixe nervoso que contém gânglios do sistema nervoso autônomo simpático, relacionado com o controle de vísceras como o coração no estado de estresse. Abordando agora os principais aspectos anatômicos da medula espinhal, começando pelas intumescências. A medula espinhal possui uma dilatação cervical e uma dilatação lombar, que, como eu comentei, é por causa da presença do plexo braquial na região cervical e do plexo lombosacral na região lombar. A medula também possui fissuras e sulcos, como a fissura mediana anterior, a maior e mais proeminente em toda a extensão da medula, e sulcos laterais anteriores, que são possíveis de ver aqui nessa imagem, e posteriores, que não estão visíveis na imagem. O cone medular pode ser identificado na região terminal da medula, uma estrutura em formato, obviamente, de cone, e indica o término da medula espinhal aproximadamente no nível da vértebra L1. A medula espinhal ela é revestida por meninges, e vemos na imagem a dura mater, a meninge mais espessa e externa de todas. Por fim, a medula espinhal também forma nervos periféricos, e vemos aqui uma raiz medular anterior, formada por radículas que vão se juntar com uma raiz medular posterior e formar um nervo periférico. Agora, irei falar um pouco sobre a vista da medula em uma versão transversal, mas antes, uma breve explicação de como iremos ver a imagem. Imagine que a pessoa que usaremos como molde está deitada nessa posição, e fazemos um corte mais ou menos nesse nível. Observamos então por baixo, a partir de onde está o olho, para termos por fim essa figura. Nessa figura podemos ver a medula espinhal e suas estruturas adjacentes, com a vértebra em questão envolvendo a medula, e entre a vértebra e a medula, a presença de gordura epidural e as meninges. Relacionado tanto com a vértebra quanto com a medula estão os vasos sanguíneos, como a aorta, que envia ramos para vascularizar grande parte dessas estruturas, e veias que drenam de volta para o coração. Também existem aqui nessa figura os músculos envolvendo a medula,
e a presença de pulmões em ambos os lados da figura. Veremos a vascularização da medula espinhal especificamente mais adiante. Continuando com a vista transversal, mas agora falando especificamente de um corte somente da medula espinhal, o que temos esquematicamente é mais ou menos isso. Eu sei que são muitas informações, mas não foque muito na parte da direita da figura, pois estão representados aqui os tratos e outras vias que transmitem informações, um tópico que não será abordado nessa aula, mas em uma aula futura. Na parte esquerda, temos alguns aspectos anatômicos importantes, como, na superfície da medula, os sulcos e as fissuras. E superiormente, vemos o sulco mediano posterior. Depois, mais lateralmente, os sulcos intermédios posteriores, seguindo aos sulcos posterolaterais. Anteriormente, apenas existem os sulcos anterolaterais e a fissura mediana anterior. É importante ressaltar que o sulco intermédio posterior só existe na parte cervical da medula espinhal, dividindo estruturas denominadas fascículos grácil e cuneiforme. Na medula, temos a divisão de uma estrutura mais interna, a substância cinzenta, envolvida por uma parte mais externa, a substância branca. Na substância cinzenta, há uma morfologia de asas de uma borboleta, que se divide em cornos posteriores ou dorsais e cornos anteriores ou ventrais, que podem ser subdivididos em diversas estruturas responsáveis por transmitirem diversos tipos de informações. O corno posterior é responsável pelas informações sensoriais, enquanto que o corno anterior é responsável pelas informações motoras. O canal central da medula espinhal é contínuo com o sistema ventricular e contém líquido cefalorraquidiano, sendo revestido por células ependimárias. Nesse esquema, temos a presença de diversos tratos e núcleos, que são responsáveis pela transmissão de informações específicas. Apenas como exemplo, aqui temos o trato espinotalâmico lateral, que é responsável pela transmissão de sinais de temperatura e dor. Já nessa região anterior, temos o trato espinotalâmico anterior, que é responsável pela condução do tato protopático e sensação de pressão. Temos muitas outras estruturas da medula, mas que não serão abordadas nesse momento. Para finalizar essa parte de vistas transversais, trago aqui a diferença, se comparada, entre uma medula na porção cervical, na porção torácica, na porção lombar e na porção sacral. Perceba que na parte lombar, a região anterior ela é mais proeminente do que, por exemplo, na região torácica, visto que na região lombar da medula tem uma maior necessidade de neurônios motores do que na região torácica da medula. Essa lógica é mais ou menos o que percebemos para as diferentes regiões da medula. Além disso, na região torácica existe um corno lateral, que está relacionado com uma motricidade visceral e com o sistema nervoso autônomo. Finalizamos então, antes das aplicações clínicas, com a vascularização da medula espinhal, a qual é bastante irrigada, como você pode ver aqui nessa figura. E o que estamos vendo é uma medula isolada, com uma vista anterior, e as suas artérias desenhadas esquematicamente. Perceba que a parte anterior da medula é percorrida por uma artéria única principal, a denominada artéria espinhal anterior, que é formada a partir de ramificações tanto das artérias vertebrais quanto das artérias intercostais posteriores, que formam artérias medulares segmentares anteriores. E todas essas artérias se anastomosam para irrigar a medula. Há uma contribuição mais distal das artérias lombares e das artérias sacrais laterais, com ramos espinhais que vão suprir a cauda equina. A artéria vertebral, que é uma das principais contribuintes para a vascularização da medula espinhal, é formada a partir da artéria subclávia, sendo o seu primeiro ramo. Esquematicamente representado, temos o plexo arterial pial, um conjunto de ramificações da artéria espinhal anterior que irriga a meninge pia mater, que está bastante aderida à medula espinhal. As artérias intercostais posteriores, responsáveis por irrigar a parte torácica da medula espinhal, são formadas a partir de ramificações da aorta. Nessa outra figura à direita, temos um esquema de representação para as artérias na vista posterior da medula espinhal. Aqui vemos que duas principais artérias correm o curso da medula espinhal, as artérias espinhais posteriores. Elas são formadas também principalmente por ramificações das artérias vertebrais na região cervical, com contribuição das artérias cervicais ascendente e profunda. Na região torácica, as principais contribuições arteriais para as artérias espinhais posteriores são as artérias intercostais posteriores. Já na região lombar, as artérias lombares vão realizar as contribuições para a vascularização no nível da cauda equina, juntamente com as artérias sacrais laterais e seus respectivos ramos espinhais. Continuando ainda com a vascularização, vamos ver em mais detalhes a vascularização intrínseca da medula espinhal, com maior aumento nessa imagem, em que podemos ver a aorta ramificando-se em artérias intercostais posteriores, formando assim os ramos espinhais,
e vão originar artérias medulares segmentares anteriores, que contribuem para a formação da artéria espinhal anterior. Perceba que a aorta também vai realizar vascularização a partir de ramos das artérias intercostais posteriores, das vértebras adjacentes e das meninges. Nessa outra figura, vemos a medula isolada em um esquema que podemos ver, em vista anterolateral, a vascularização interna da medula, que acontece com ramos da artéria espinhal anterior e das artérias espinhais posteriores, formando os ramos medulares centrais que vascularizam toda a medula em um plexo arterial bastante ramificado. Mais externamente, temos os ramos periféricos do plexo pial, além de ramos das artérias medulares segmentares anteriores, formando artérias radiculares, que vascularizam a raiz dorsal dos nervos periféricos, enquanto que a raiz ventral dos nervos periféricos é vascularizada pelas próprias artérias medulares segmentares anteriores. E basicamente essa é a vascularização arterial da medula espinhal. Eu sei que é muita coisa de uma só vez, mas respire um pouco, tome uma água, pausa um pouco o vídeo e reveja o que você não conseguiu pegar de primeira se for o caso. E você vai ver que não tem segredo. São vasos sanguíneos relativamente comuns na anatomia, que vão originar ramos que serão responsáveis por todo o suprimento sanguíneo dessa estrutura tão importante que é a medula espinhal. Agora que demos uma pequena pausa, vamos continuar com a vascularização venosa da medula espinhal, que é muito mais simples do que a arterial. Estaremos focando nessa imagem, a qual possui uma visão transversal da medula, com uma vértebra e meninges envolvendo-a, além das veias que serão abordadas agora. Começamos mais internamente para externamente, com as vênulas internas da medula, que vão drenar a parte mais interna da medula espinhal e levar esse sangue até as veias medulares centrais anterior e posterior. O trajeto segue até as veias espinhais anterior e posterior, que são apenas uma em cada lado, diferentemente das artérias. Dessas veias, o sangue segue para as veias medulares radiculares anterior e posterior, através das raízes dos nervos espinhais, e segue para as veias intervertebrais, que vão levar o sangue em direção ao coração. Ainda, ao plexo venoso pial, que drena da parte mais periférica da medula, na meninge pia mater, geralmente para as veias medulares radiculares. E assim eu finalizo a aula com as aplicações clínicas. Começando a falar da doença isquêmica medular. Apenas explicando, a isquemia é quando o suprimento sanguíneo e, portanto, o aporte de oxigênio para determinada região é bloqueado. Quando há um bloqueio da artéria espinhal anterior, pode-se ocorrer um infarto da medula espinhal. E como a artéria espinhal anterior irriga as regiões anteriores e laterais da medula, essas regiões estarão afetadas e não funcionarão adequadamente. Isso causará uma paralisia no nível do problema. Ou seja, se for em um nível lombar mais baixo, o problema será majoritariamente em membros inferiores. E se for em um nível cervical mais alto, o problema será majoritariamente em membros superiores. Também haverá uma perda sensorial por perda das vias ascendentes. O problema pode ser identificado a partir de uma anamnese e um exame físico, que complementado com exames de imagem, pode levar a um diagnóstico. Outra aplicação clínica que não é muito comum, mas é importante, é o tratamento cirúrgico da dor, também chamado de cordotomia, em que o paciente apresenta uma dor crônica sem tratamento. Por exemplo, em neoplasias malignas, em que não há uma resposta a medicações como a morfina, geralmente em pacientes terminais. É feito um tratamento que lesiona as vias da dor do paciente e assim há uma perda da sensibilidade dolorosa. Esse é um recurso extremo e possui consequências que podem ser muito danosas. Dois tratos que podem ser lesionados no tratamento são os tratos espinotalâmico lateral e espino-reticular. Ambos estão presentes próximo à região F da figura. Com isso, eu encerro a aula e agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido de bom proveito e nos vemos em uma próxima aula. Até mais!